e essa semana é uma semana muito especial. Vamos falar sobre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Pesach significa a Páscoa judaica. A Páscoa judaica significa passar por cima, passagem. É um momento que o Eterno livra todo o povo hebreu da última praga do Egito, que salvou todos os primogênitos, todas as famílias que passaram o sangue do cordeiro na porta foram salvas. E é este momento que nasce a nação de Israel, quando ela é liberta da escravidão do povo do Egito. Então é um momento que marca muito a história do povo judeu, porque são 3 festas mais importantes e a festa do Pesach é a principal, que é para eles sempre relembrarem esse momento que nasce uma nova nação e que eles deixaram de ser escravos, que eles foram libertos, que conta no livro do Êxodo 12, né? Que conta todo o caminho, tudo que aconteceu naquele momento, quando o povo foi liberto de todas as pragas do Egito também. Nesse momento, nesse ano, nós estamos no ano de 5.581, que é o ano judaico, tá? Exatamente nessa semana, que é 14 de Nissan, do início da primavera, que se comemora a Páscoa judaica. E neste ano de 2021, ela se inicia no dia 27/3, ao pôr do sol, e termina no dia 4/4, também ao pôr do sol. São 8 dias aí de festas judaicas, que são muitas tradições que são passadas de geração para geração. E nesta semana, nesses 8 dias, se comemoram essas 2 festas, que é o Pesach e também o do pão ázimo, que é o pão sem fermento, porque não deu tempo de fermentar quando o povo saiu do Egito, que estavam sendo libertos. E nesse momento especial, nada melhor do que eu trazer para vocês como judeu, para explicar melhor, para contar um pouco de todas essas tradições. Estamos aqui com o nosso convidado especial, com o Michael Skir, que vai contar para vocês sobre a festa judaica, sobre o Pesach, e iremos juntos saber detalhes dessa tradição do pão ázimo, de como que a família lê a Haggadah, que é o livro que é feito uma liturgia no momento do jantar, e ele vai contar detalhes dessa festa do jantar de Páscoa. Sejam bem-vindos e bora viajar! Oi, boa tarde, Karen. De novo, depois de tanto tempo, estamos aqui gravando um vídeo sobre Pesach, Páscoa. Você me pediu, meu prazer, meu orgulho, que nós vamos fazer um vídeo para nossos clientes, para nossos seguidores, para as pessoas que sabem mais ou menos se na verdade que eu sou um meio como mais ou menos judeu. Também tenho muita dúvidas, muito tempo sobre Páscoa, Pesach. E se você me permite, eu quero fazer também falar um pouco sobre a Páscoa do Nosso Senhor. Bem interessante falar sobre isso também. A Pesach, essa Pesach que vai sair esse ano, vai ficar em sábado. E um pouco diferente, porque sábado a gente fala Yom Tov, o dia sagrado. Aí é dia sagrado, é a Páscoa e sábado. Mas sábado. Exatamente. Então, para muitos judeus, é um dia muito, muito abençoado. Imagina, sábado e a Páscoa no mesmo dia. Então, esse ano... E todo ano, Michael? Ai, desculpa te cortar. Não, a gente conversa, bate-papo. E todo ano a Páscoa ela cai num calendário diferente, né? São datas diferentes. E às vezes casa junto com a Páscoa, com a nossa Páscoa aqui, né? Exatamente. É a primeira vez que vai estar praticamente caindo juntos, né? Vamos falar primeiro sobre o nome Pesach, Páscoa, Pesach. Páscoa vem da palavra Pesach. Pesach vem da palavra
passar. Passar, pular. Lá, sim. Pular. Deus pulou a casas dos judeus. Isso. Porque a Páscoa toda é uma celebração do povo judeu de escravização para a liberdade. Saímos de Egito, esse povo de escravos saiu de Egito uma noite, ainda povo, não é nação. Isso é uma coisa muito importante, Karen. E por isso, essa noite é a grande, é como a dia da independência religiosa. Entendeu? Se tem a dia da independência, eu sempre gosto de falar a comparação, igual Masada e Muro das Lamentações. Aqui é a mesma coisa. A independência do povo judeu é Pessach. Deus liberou o povo sair da escravização do Egito. E essa noite é uma noite de celebração. E por isso, o povo... Esse momento é um momento tão importante, mas não então, é um momento único no povo judeu. Esse é um momento que o povo judeu virou uma nação. Sim, que é a libertação, né, do povo Exatamente. hebreu, né, para entrar na Terra Santa. Exatamente. E Deus pulou a casa dos judeus e matou os filhos do Egito. Por isso é a palavra Pessach, né? Agora, fica a passagem, né? Sim, exatamente. Passagem da morte, vamos dizer assim. Como? É a passagem da morte, não? Sim. A passagem, sim, exatamente. Ele não deixou o filho judeus morrer, exatamente. Só os filhos do Egito é um milagre. Né? Vamos falar do milagre do Senhor, o grande milagre, como se fosse o milagre mais importante aquela noite da saída do povo hebreu. São hebreus. Sim, são hebreus. Estavam saindo. Demorou 40 anos, Karen, para eles virar de escravos para povo, para nação. E a Bíblia diz, não, a Bíblia, o Talmud explica, demorou 40 anos da primeira época passar, né? A primeira descendência dos judeus morrer e os novos filhos que nasceram no deserto entrar como livros, como um povo, entendeu? Então, sim, eles comemoram a libertação do povo hebreu, né? Aqueles que saíram, aqueles escravos, quase ninguém deles entrou naquela nação prometida da Terra Santa. E por isso é um momento muito... E por isso a Bíblia fala, o Talmud fala, demorou 40 anos para Moisés, né? Para passar toda essa trilha até a entrada, né? Porque Deus preparou os escravos entrar na Terra Santa. Tá bom. Então, isso é a palavra Pessach, o milagre da celebração. Agora, a celebração de Pessach pela Bíblia eu posso falar que é pela lei judaica, porque tem a leis, aqueles 613 leis que eu sempre falo sobre eles, e tem coisas que não são leis. Pessach sacrifícios obrigatórios pela Bíblia, tem que celebrar, uma noite de quem celebrar. Nunca esquece sua saída de Egito. E por isso, a família, todas as famílias, senta na mesa, falar o quê?
fazer o quê? Lembrar. Lembrar. Isso é uma noite de lembrança, como se fala, de memória. De memória, em memória aos acontecimentos, para passar de tradição para tradição, para os filhos. Exatamente. Para conhecer as principais histórias do povo judeu. Tem muitas explicações. No meio daquele noite que o judeu senta na mesa, tem que sentar na mesa, tem muitas tradições, e a tradição, são várias tradições, depende da origem. Tem origem que fazem assim, assim fala. As famílias, elas se reúnem nessa noite, né? E cada um traz um prato. Uma noite de reunir, sim. Até é obrigatório, você não celebra sozinho. Imagina, tem organizações aqui em Israel para não deixar nenhum soldado sozinho. Leva para sua casa, isso se chama os pizim. Quem está sozinho, obrigatório, leva alguém na sua mesa. E judeus são muito bons nisso, né? Você ouviu que um vizinho ali está sozinho, não sei o quê, leva para sua casa. É obrigatório, ninguém está sozinho nessa noite. E no centro dessa noite, dessa mesa, tem várias coisas, tem várias tradições, mas a tradição mais forte é a Haggadah, aquele livro que a gente vai conhecer, a gente vai compartilhar a tela e a gente vai falar. E aqui tem uma Haggadah, tem muitas Haggadah, e eu vou falar sobre a Haggadah, aqui uma Haggadah em hebraico e inglês. É um livro que eu acho que tem em mais de 100 línguas, tem todas as línguas que você quiser, alemão, espanhol, todas as línguas lindas, antigas, novas, pequenas. Tem Haggadah para meninos, assim, com muitas fotos, muito linda. E no lado da Haggadah, no centro da preparação aí tem o prato da Pessach. O prato da Pessach, agora, eu acho que me perdoa. Nossa, que lindo prato. Essa prato aqui, ela é bem novinha. Eu tive da minha avó, só que minha irmã pegou. Então, essa aqui, ela é mais novinha. E aqui tem ervas, que a gente vai falar daqui a pouco, todas as ervas que os judeus colocam, e cada erva tem um significado. Sim. E em cima dessa prata vem a matzah, aquele pão. É o pão sem o fermento, que não deu tempo, quando o povo foi sair, né, não deu tempo de fermentar, e ele chama matzah, né? Matzah, exatamente. A celebração mais grande cá é tirar fermento, tirar tudo que é tipo vai fermentar. Que é fermentar, não, que tem farinha. Que tem farinha. Farinha tem que tirar da casa, e a tradição é colocar fora da casa, vender para os muçulmanos ou vender para cristão, tirar da casa e colocar no fogo o símbolo de... Agora, tem muitas tradições sobre isso. Primeiro, olha só, muita coisa que nós comemos fermentar, não é só pão. Imagina, todos os biscoitos, todos... Sim, nada pode ser fermentado. Nesta noite. Isso, e nada feito de pão. Aquele coisa que você põe na cozinha. Tem tradição, espaguete, todo tipo de espaguete,
pai, tudo isso tem que tirar da casa, são um pacote de coisa que tem que tirar da casa. Tem aqueles que vendem, tem aqueles que dão para vizinhos que não são muito ortodoxos e leva de volta. Agora, toda essa tradição, tem uma tradição atrás, por exemplo, tem famílias muito ortodoxas que eles colocam uma vela, e como um símbolo estão procurando um pedacinho de pão dentro da casa, entendeu? E o pai esconde, né? Esconde um pedacinho de pão, um pedacinho de espaguete na casa, e o menino tem que achar e falar: achei. É um símbolo. Tem outra tradição que eles então pegam um pedacinho de cada um, coloca em uma fogueira fora da casa, cada um e a tradição dele. Tem a tradição. Exatamente, mas o princípio não pode, né? Ortodoxo, você vê na cidade de Brebrak, em Jerusalém, você vê ortodoxo limpando as jarras, limpando panelas, limpando tudo com água fervendo e limpando tudo para Pessach. Sim, Tirando que eles pó, não tem nada que tiver o fermento, né? nada, eles trocam toda a cozinha toda, troca. A minha tia lá no Brasil, pelo amor de Deus, é uma bagunça. Ela troca tudo. E eu cheguei na casa dela exatamente do dia da Páscoa. Você lembra aquela história? Ela não me deixou fazer nada, só limpar. Maicon, limpa a casa. Aqui tem vários locais, né, que vendem produtos, e você encontra muitos judeus, né, nesse período de Páscoa fazendo compra. Só que acaba tudo, chega a acabar os estoques. Sim, né? sim. É muito, né? A gente que está aí, acompanha, que vive um pouco a história de vocês, a cultura, é muito interessante entender um pouquinho todos os significados, né? Que são 3 festas mais importantes do ano, e o Pessah é uma das mais importantes também, tá entre as 3 mais importantes, né? Então, isso. Então, no meio da mesa dos judeus tem a Haggadah, o livro e a tradição. Aquelas ervas é a tradição daquela mesa. Tem muita tradição e a gente vai falar sobre vários deles. Eu só, se você me deixa, Karen, eu só quero falar uma coisa para fazer um pouco ordem. A Haggadah, aquele livro, não é uma lei, não é uma lei daqueles 613 leis. Por exemplo, o rei Davi, rei Salomão, não sabia que é a Haggadah. A tradição judaica mudou e mais ou menos 1.200 anos atrás, aqueles que escreveram o Talmud, aqueles que escreveram o Gemara, falaram: bom, já não tem os sacrifícios do templo, como a gente comemora bem para ninguém esquecer? Vamos escrever. E de 2, 3 páginas virou 10, virou 12, virou 13, virou 14, virou uma história. Só que uma história não é uma história bíblica. Não tem nada a ver com a Bíblia e a Haggadah. A Haggadah é uma tradição. Por exemplo, se você fala: eu sou judeu livre, não sou ortodoxo, eu quero fazer uma celebração, lembrar, comemorar
o dia da Páscoa, a nossa saída da liberdade, tá ótimo. Ninguém vai falar para você nada. Porque Haggadah é uma tradição, não é nada da lei judaica. Bom, tem umas coisas que você quer me perguntar, Karen? Sim, a Haggadah é um livro que vocês... Desculpa. A Haggadah é um livro que vocês utilizam na hora da refeição, na hora do jantar, né? Que ele conta tanto para as crianças e para todo mundo a história da libertação do povo hebreu, né? E ele conta também sobre a ordem dos alimentos, né? Sim. Sim. Haggadah, a palavra Haggadah, bom, em lindo, se você falar Haggadah, é uma legenda. Mas se você falar Haggadah, com H, Lehagid é falar. Lehagid, falar. Tem que falar. Haggadah é um livro de falar, história. De contar. Da história. Não, mas a tradução da palavra Haggadah é Lehagid, é contar. Haggadah é contar. Contar história. Isso é o nome da Haggadah. Haggadah é Lehagid, a palavra Lehagid, a palavra falar, contar. Entendeu? Então, o nome desse livro é contar. Contar e contar e contar. Nunca esquece. E muitas tradições, como você já percebeu durante o ano de explicação meu e tudo, que o povo judeu quer muito comemorar, não esquecer. Então tem muitos jeitos para o judeu não esquece. Porque a humanidade tem uma natureza de esquecer a origem, de esquecer isso, de esquecer o outro. Nunca esquece, sempre fala, sempre conta. Conta esse livro. Por isso é uma coisa tão importante para os judeus contar essa história. Tá, eu vou compartilhar a tela, compartilhar aqui o som. Share sound. Ok, bom. Haggadah de Pesach. Preparação, isso é a preparação, você lembra? Tira aqui, olha, depois de busca, o que restou do vale do Pena, colocado a sacola junto com uma colher de madeira, né? Tem que tirar tudo que é fermentado. E eles falam para você como tem que fazer. E aí você tem que falar, Baruch Adonai Elohim melech haolam, asher tzivanu tzitav tzivanu al biur chametz. Já, não tem nada de fermento para casa. Eu tirei todo o chametz. Chametz é fermento, é fermentado. Não? Aí a casa tá limpa. A primeira reza, tem que rezar, tem que fazer a reza. E aqui tá, olha, isso é no aramaico. Kol chamira vechamia, deika bershuti, isso é tudo aramaico. Delá chamiteia, no hebraico. Delá biartia, tudo que eu tinha para casa, eu tô jurando que eu queimei, tirei da casa. Se tem uma coisa que eu não sabia, não é minha falta, entendeu? Tudo isso. ודליה דיינד עלי לבטל ולווה הפקר כהפרה דהרעה. Quer dizer, o anulação deve ser feita com total consequência do ato. Portanto, quem não atende o texto aramaico, é feita longo idioma de... Compreenda. Aqui, você tem que ler esse texto aqui. Busca do Hametz. Lembra que eu te falei que a gente tem que procurar toda que tem fermento? Então, eles explicam para você aqui
como tem que procurar, como tem que... E seder. E outra explicação, tudo isso é só para tirar hametz. Seder, ok? Seder. Seder é o nome dessa noite. Sim, a noite do jantar. Exatamente. Seder. Seder em hebraico é ordem. Coloca ordem. Tudo tem que ser bem feito. Tem que ser pela ordem. E por isso chama de Seder. Sim, é um jantar que as famílias judaicas se reúnem. Exatamente. Então, A libertação do povo hebreu, né? É um jantar realizado dentro de uma estrutura, dentro de uma liturgia, que inclui a leitura do Hadar. Ok. Bem feito. Exatamente. Então, matzot, eles falam para você como colocar matzah e tudo, né? O seder dele começar logo após voltar da sinagoga para casa, mas não antes da anoitecer. A quiará, né? Aquele prato, a preparada após anoitecer. Anoitecer. Bom, então, aqui você já tem tudo matzah. Matzah colocada numa bandeja, separada por guardanapos ou panos. Isso, Israel. Você tem o jeito que você tem que colocar o matzah. Zroa. Zorora é um osso de pescoço de ave assada colocado em cima do frango. Isso é zroa. Olha a zroa aqui. Onde está a zroa? Isso é zroa, ou zeroa, entendeu? Eu te mando depois e aí você vai compartilhando com nossos seguidores isso. Peitzá é o ovo. Um ovo bem cozido é colocado no lado esquerdo superior. Entendeu? Até que uma pessoa como você, que não é judeu, já sabe tudo, porque tudo é seder, tudo pela ordem. Tudo tem ordem, tudo está escrito. Você não está perdido. Um kezai de ervas é uma coisa... uma raiz de ervas amargas, né? Que é colocada... Isso, olha aqui, exatamente. É colocada debaixo destes, no centro, onde é aqui. É o costume. O maror aqui. A alface romana com a raiz forte, né? Que é o maror. Exatamente. Costume usar alface romana e raiz forte para maror. Harose, uma mistura de maçã. É uma mistura de uma pasta de maçã com uva, com nozes, né? E também com tâmaras, né? Canela e vinho. Então, você já sabe. Então, você tem tudo escrito ali? Fala carpaz. É uma cebola crua com uma batata cozida colocada na parte esquerda inferior ou na parte de baixo do pizzá. Yof, boa. Aí, hazeret. Fala hazeret, pequeno. Que sai de ervas amargas, que é colocado debaixo destes, do centro, embaixo do marror. Esta usa a alface romana e a raiz forte para o chá zerrek. Tudo naquele prato que nós mostramos no início da nossa... Agora, depois você faz uma... Aqui é Kadesh, você faz uma reza, é tudo reza, e depois uma parte da Torá. Vai Yom HaShishi, você começa a fazer a primeira copo de vinho. Olha, lê aqui, Karen. Em um dia de semana, inicia-se aqui. Olhe para as velas festivas, então diga. Savri Baranan, Baruch Atah Adonai Melech Haolam, Borei Pri Hagafen. Beber o primeiro copo de vinho. Okay. Sexta-feira à noite? Não, não, isso já começamos a fazer a seder. Tá. Começamos a ler Agadá. Você começou a dar ordem
a seder, de tudo o que acontece, que vai acontecer, como se fosse o livro. Isso, e agora você já começa a beber o primeiro copo de vinho, que vai nos lembrar sobre Nosso Senhor aquela noite. Nosso Senhor também bebeu os 4 copos de vinho, provavelmente. Aí você vai lendo toda essa parte, é uma parte da Bíblia que fala sobre, no Êxodo, sobre aquela noite da Páscoa, aquela noite da saída, né, do povo judeu de Egito, tá bom? Aí você vai lendo toda essa parte em hebraico, mais, vai lendo, cada um lê um pedaço de toda essa parte, e agora chegou a mãos, leia esse aqui, outra ordem. As mãos agora são lavadas da seguinte maneira. Isso. Segure o copo com a água e a mão direita e passe para a mão esquerda. Derrame 3 vezes sobre a mão direita. Então passe o copo para a mão direita e derrame 3 vezes sobre a mão esquerda. É costume de segurar o copo com a toalha e derramar sobre a mão esquerda. Um pouco de água derramada, por último, deve permanecer na mão esquerda, que então é esfregada sobre as 2 mãos juntas. Graças a Deus. Isso. Você como o centro da mesa, fala o que tem que fazer, e a senhora, a mãe, ajuda você, e aí você tem que fazer com a mão, lavar a mão, exatamente como você falou. Bom? E continuamos. Sim. E Urchatz, agora, de novo, tem que lavar mãos. Agora é Kadesh. Preparei banquete do Rei Supremo, e este banquete do Santo, bendito seja ele, a sua Shechina. Shekhinah é o outro nome para Deus. São todas as orações que eles fazem no jantar. Toda a oração tem que ler tudo. Carpaz. Agora, o pai da mesa pega carpaz. Você lembra carpaz? Então, vamos fazer de novo. Pega menos de um kezai. Pega menos de um kezai de carpas, mergulhe com água salgada ou vinagre, e então recite a seguinte bênção. Ao recitar a bênção, tenha em mente as ervas amargas do mahor e do kohet a serem comidas mais tarde. Exatamente. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, poré pri ha'adamah. Aí você faz a reza. Baruch atah Adonai, Deus do universo, poré ha'adamah, os frutos da terra. Aí você come a batata. Faz a reza e come um pedaço da batata. Aquela batata que está em cima do nosso prato. Do nosso prato. Ok? Sim. Bom, vamos continuá-lo. Agora, o que você tem que fazer agora? Quebra a matzá. Quebra a matzá ao meio, Levi, em 2 pedaços, enquanto ainda é cobertas pelo pano, um maior que o outro. O pedaço maior é quebrado em 5 pedaços, então embrulhado no pano e posto de lado para servir o afikoman. O pedaço menor é colocado de volta entre as 2 matzó inteiras. Isso, tá bom. Aí você tem que ler tudo isso cantando. Todos esses... Agora começam muitas canções. Muitas canções que a gente canta. Isso é Manistaná. Qual a diferença dessa noite da outras? Manistaná, Lailas. Isso aqui é uma canção muito linda que os meninos lêem. Isso, que essa noite a gente não come fermento, que essa noite essa noite a gente senta todo mundo juntos. E aqui começa a lenda sobre o povo judeu, avadim, escravos. A gente foi lá no Egito e a gente tem que contar a história. Rabi Eliezer, Rabi Yoshua, os rabinos, grandes rabinos. Sim, e pois todas as noites, isso aqui pois todas as noites
mergulhamos alimentos uma vez. Aqui você tem toda a Gadá escrita, né? E tem como tem que contar a história do Egito e tudo daquele que atende o contato, tá? Aí você tem que contar toda essa história. Todas essas legendas aqui, todas essas escrituras aqui, é sobre a saída do povo de Israel do Egito. Não para de falar só sobre isso, né? Então aqui tem tudo no hebraico e aqui, olha, aqui vem a tradição. Por exemplo, lê essa parte aqui. E para o que não sabe perguntar, tu terás que iniciá-lo como um mencionado, e contarás ao teu filho daquele dia, dizendo: por causa disso, Adonai fez para mim quando saí do Egito. Isso. Pode ser pensar que a obrigação de contar sobre o êxodo do Egito se aplica a partir do primeiro dia do mês de Nissan. Por isso, a Torá declara naquele dia, mas naquele dia poderia significar enquanto ainda é dia. Por isso, a Torá acrescenta: por causa disto. A expressão por causa disso só pode ser dita na hora que a mitzvah ou maror estar colocado à tua frente. Ok. Então, todo tempo da ordem fala para você sobre a saída do povo hebreu. Veixe Amda, outra canção, aí, por exemplo, lê essa parte aqui, aí nossos seguidores vão explicar onde está escrito do faraó. Aqui, quer dizer, Sai aprende que pretendia fazer Lavã, Arameu e Jacó, nosso pai, pois o faraó decretou apenas os varões que deveriam ser mortos, enquanto Lavã pretendia exterminar a todos, como mencionado. O Arameu quis destruir o meu pai, e este desceu para o Egito e morou lá em um pequeno número de pessoas. E lá se tornou uma nação grande, poderosa e numerosa. Ele desceu para o Egito, forçado pela palavra de Deus. É mais ou menos 1 hora de ler, né? Cada um lê o pedaço, até no meio vai chegar a comida que todo mundo está esperando. Aí vem uma comida muito boa, claro que não tem nada de pão, não tem nada que é fermentado. E aí começa devagar ao fim, cheio de canções, cantar, e tem que beber a quarta copo. Essa explicação, pelo menos o povo consegue entender um pouquinho como funciona a tradição aí de vocês, a tradição judaica, né? A nossa aqui, a gente comemora o renascimento de Jesus. Eu quero, se você me permite, Cá, eu quero tocar uma coisa que eu acho que ninguém vai falar sobre isso. Aí vai ser a nossa parte da liberty de você e de mim. Pois porque o Senhor, daquela noite, a noite da Páscoa, né, foi tão importante para ele celebrar. Primeiro, vamos entender um pouco aquela noite. Na cidade de Jerusalém, daquela noite, tem mais ou menos 30.000 a 50.000 pessoas, habitantes. Jesus está bem isolado, ele está sozinho, não tem ninguém nele. Na verdade, que já todos ignoraram, até os apóstolos já enganaram ele um pouco. Ele anda sozinho e ele manda procurar uma segunda andar, uma casa de segunda tela para ele, para celebrar a Páscoa. Uma sensação e um sentimento que a gente tem que entender. Ele entende que ele tem que celebrar porque que provavelmente é a última vez que ele vai celebrar a Páscoa. Aquela celebração tão importante para o povo dele, ele não tem outra opção.
Ele quer celebrar. Ele quer celebrar porque ele ainda é uma parte daquele povo que saiu de Egito, ele ainda é essa parte desse povo. Só que as leis dele, o entendimento dele é diferente. Ele manda para procurar a segunda parte, a segunda andar, uma casa de segunda andar. E graças a Deus ele acha, ele vai celebrar lá no Monte Sião, onde fica a casa da última ceia, o cenáculo. Aquele momento da celebração de lavar pé, sentar na mesa de lavar pé dos apóstolos, é um momento de purificação. Eu não posso te dizer tanta alegria que passou aquela noite. Porque para os judeus, imagina que no lado dele, muitas casas, né, com uma celebração, cantos, cânticos. Mas eu não sei tanta alegria que tinha naquela mesa do nosso Senhor com os seguidores. Nós conhecemos a história que ele percebeu Judas, que foi traidor, não sei, traidor. Então, aquela noite também tem que beber. Então, todo mundo bebe um pouco. Então, essa noite virou uma noite tão amargo, de uma noite de celebração, virou uma noite muito amargo. Já chega mais ou menos 11 horas, né? 11h30 horas da noite. O Senhor saiu do cenáculo, do Monte Sião, e ele vai para Getsemane. E na verdade que já são os últimos momentos do Nosso Senhor lá naquela pedra, pedindo de Deus, Aser me'alai et kos shotchai. Ele está falando com Deus em aramaico. Então, a Páscoa para o Nosso Senhor foi uma Páscoa muito amarga, um Pessah muito amargo, muito decepcionado. E já não sabemos, não conhece a história. Então, eu acho que quando nós contamos a história judaica, aí eu acho que é meu privilégio, meu orgulho falar também a história do Nosso Senhor, que tem que contar. Muito bom, Michael. Pelo menos o pessoal consegue entender um pouquinho através de vocês, do povo judeu, né? Passar de tradição de pai para filho e manter essa história, essa chama viva, né? Porque conta pra gente aqui o que vale muito é a ressurreição de Jesus, né? É uma vida nova, é um mundo novo, é um novo tempo. Então, ainda mais esse momento agora que nós estamos vivendo, que é um momento que todas as famílias estão em casas, estão reunidas, né? Ou com muita alegria, ou com muita tristeza, mas a gente tem que ter ainda uma esperança, né? E nós vamos entrar num novo mundo, numa nova era, e com certeza com aquele que a gente ama assim no coração. Muito obrigado para você, Cá, para dar essa oportunidade para nós, para mim, compartilhar esse vídeo. Eu acho que esse vídeo vai ser diferente de todos os outros vídeos. Obrigada de ter aceitado o convite nosso aqui da Liberty, né? Tá. Você já faz parte da família Liberty aqui. Eu sei que em breve estaremos todos juntos aí, com todos os grupos. Isso. E a família vai ficar mais reunida, né? Eles já vão sabendo. Nós passamos várias festas juntas, né? Festas judaicas, né? Explicando para os nossos... Até Pessah passamos juntos. Sim.
com os nossos peregrinos, e assim eles já vão ficando mais familiarizados, já vão entendendo esse amor que a gente tem aí pela Terra Santa, essa paixão que nos mantém acesa, né? E a gente quer continuar passando o máximo de informação aí para os vários grupos. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Sedel Samer, Hag Samer, Shavua Tov para vocês todos. Muito obrigado. Obrigada a todos vocês. Obrigado, Maico. E uma feliz Páscoa, né? E que Feliz Páscoa. todo mundo e nos abençoe bastante. Então, se você é novo no nosso canal, se inscreva, deixe um like, compartilhe. Se inscreva também aqui no canal do Maico Esqui, gente. Olha o canal dele do YouTube. Vamos ajudar ele aqui, olha. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.